noite. Meu nome é Luan Felipe Twigo, acadêmico do quarto período de administração da UTFPR de Pato Branco. Hoje estou aqui para apresentar a segunda parte do meu trabalho da matéria de orçamento empresarial. Então, começando aqui, seguindo a da planilha K, que a gente já fez da AJ no primeiro trabalho, hoje é da K até a T. Aqui, na parte de salários, como é uma indústria, assim como o exemplo que o professor nos deu em sala, é uma indústria também, eu utilizei a mesma base de salários, tanto para fabricação como montagem. Como o meu produto é miojo, também tem a fabricação do miojo e a montagem, né? Então eu utilizei a mesma base de salário para estar utilizando. Aqui na parte de produção por unidades, são os números que eu tirei lá da projeção de vendas que a gente fez lá no início na planilha E. A hora de fabricação aqui a gente utilizou a fórmula proposta em aula conforme o exercício. Horas de montagem, modo de fabricação, modo de montagem, mão de obra sem encargos e os encargos, que todos conforme a gente fez na aula, as fórmulas, né? Não vou me alongar tanto nessa parte, mas é tudo conforme a gente fez em sala de aula. Aqui embaixo a gente tem as médias de horas de fabricação no ano, né? E as médias de horas de montagem no ano também, nessa planilha K. Então vamos lá para a planilha L, que é mais ou menos o mesmo esquema, que é da parte do suco natural, da LT Alimentos, né? Também, como é uma indústria, né, tem que estar produzindo e tem que montar o suco. Então, eu utilizei a mesma base de salários, mesmo esquema do anterior, e no demais foi da mesma forma que eu fiz. Ó. Aqui é a projeção de vendas que a gente fez lá nas planilhas atrás, nessa aqui foi da F. Aqui as horas de fabricação também, que a gente fez aqui a nossa fórmula. As horas de montagem, mão de obra da fabricação, mão de obra na montagem, mão de obra sem encargos, com encargos, e mão de obra por unidade, que a gente tem o valor total, né, que a gente tem, assim como na planilha anterior. A média de horas de produção e a média de horas de montagem. Eu somei aqui as horas aqui, então a nossa empresa teria que trabalhar 3 turnos, por ser muitas horas de montagem e de fabricação. Como é uma empresa grande que a gente fez aqui, né, nesse nosso exercício, então acredito que não teria problemas uma empresa de 3 turnos, né? Aqui na parte dos custos diretos de produção de miojo, a gente tem aqui, conforme, mesmo número que a projeção de vendas que a gente pretende vender no ano de 2022, o valor de matéria-prima também, conforme a gente fez nas fórmulas anteriores, a mão de obra total, que foi da planilha anterior aqui do miojo, né, que é a K, o custo de mão de obra, custo direto total, aqui a gente fez a nossa fórmula, né, e aqui a gente divide para ter o custo direto por unidade, que dá esse valor aqui, que a gente tem cada mês, né. Na planilha N, mesmo esquema, aqui na parte do suco natural, né? A produção por unidade, a gente tem aquela projeção que a gente teve lá no início, que a gente utilizou também na planilha L, a parte aqui de matérias-primas total em reais, no caso que está dólar, né? Que a gente teve aqui os valores, tudo conforme as fórmulas passadas em aula, né? E aqui o custo direto por unidade. O investimento dos ativos, os ativos imobilizados que a gente tem na fábrica, e a gente, como é uma empresa grande, eu fiz bastante um valor alto de máquinas, porque para estar tocando uma empresa com produz miojo e suco, precisa principalmente de máquinas, né? Claro que precisa dos funcionários por trás, mas as máquinas são muito importantes para isso. Então aqui na fabricação de macarrão, que eu pesquisei, é a mais cara que tem, uma das mais caras, né? Produção de macarrão, de produção de suco. A máquina de suco não é tão assim mais cara do que, mais barato no caso do que a de macarrão. E a de montagem de suco, produção de miojo. Uma coisa que eu acho que vale destacar aqui é os edifícios da fábrica. Eu fiz esse valor porque
Tem um colega que constrói de barracões de metal. Ele fala que para a construção de um barracão é 200 mil. Então, fiz que a gente tem 4 barracões grandes, dois que sejam para produção de miojo e dois para produção de suco, porque são equivalentes a parte de miojo e de suco, né? O terreno de 500 mil, por quê? Como é uma empresa que já está há algum tempo nesse local, a tendência é que o terreno já tenha valorizado um bom pouco, né? E por ter 4 barracões grandes, então ela tem que ter um espaço grande, né? Então eu coloquei esse valor aqui. Aquisição de novos ativos. Aqui eu coloquei porque a gente pretende estar expandindo nos próximos anos, né? Então que a gente aumenta. Aqui no edifício da fábrica eu coloquei mais 400 mil de aquisição para os próximo período, né? Porque a intenção é fazer mais 2 barracões. Aqui os custos indiretos de produção. Então vamos lá. Na parte de fabricação de miojo, aqui como eu falei, aqui temos os em áreas iguais porque são 4 barracões divididos entre as duas empresas, né? Então a gente tem a parte de fabricação e de montagem do suco e do miojo também. E tem um espaço também para o almoxarifado, para manutenção. A administração da fábrica eu fiz que tem um PCP, a gente tem um PCP ali, né? Porque é muito importante, né? Mais uma empresa grande tem que ter esse controle, senão acaba ficando desorganizado. Na parte aqui do supervisão e mão de obra, aqui que supervisão e mão de obra e encargos sociais, né? Que no caso é a mesma coisa vezes 2 no caso, né? Aqui. A depreciação que a gente tem até julho é com base ali na planilha no O que a gente tem aqui. A depreciação pós-junho também. E aqui a gente utilizou aquele critério de rateio, né? Aqui a gente tem a energia da administração da fábrica, a energia, a água, a limpeza, etc. Que a gente vai ratear tudo no final com base. Vamos ratear em cima dos produtos, vamos jogar esse valor em cima dos produtos para não sair com prejuízo, né? E é o que a gente vai fazer aqui, por exemplo, ó, que a gente fez o rateio, né? O rateio da administração da fábrica. Aqui no custo total de produção para miojo, estoques de produção e custo dos produtos vendidos. A gente tem aqui a produção, que ela é a célula E8 da planilha F, que é o que a gente vai estar produzindo em cada mês. Aqui os custos diretos e os indiretos até chegar ao custo total. Aqui a gente tem o valor do estoque inicial e estoque final, a venda que a gente pretende estar vendendo nesse ano, e aqui no final a gente tem o CPV, né, que é a nossa fórmula ali. As despesas mensais administrativas, de salários no nosso escritório, como não é um escritório tão grande, eu coloquei da indústria, coloquei um salário de 40 mil reais, mais os encargos, né? Viagens não tem tantas, material, esse é o valor mensal, né? 1.500, só acredito que compre o que falta de material. Comunicações, eu tenho um colega que trabalha com parte social de empresas, ele cobra um salário mínimo para estar fazendo parte de Instagram, sites, então por isso me baseei nesse valor. Transportes, deixei o mesmo valor do exercício do professor. E aqui a depreciação a gente pega da fórmula, né, conforme as planilhas anteriores. Então aqui a gente tem até o mês de julho, até o mês de junho é o valor, depois ele tem um aumento, né? Isso serve para todos os nossos itens aqui. E nas despesas mensais comerciais temos um pouco mais. Por quê? Como a nossa empresa de alimentos, ela vai produzir, ela tem que produzir. Então por isso eu tenho menos pessoas trabalhando no escritório. Tem mais vendedores externos, por isso eu coloquei mais de salário. É claro que a maioria aqui de vendedor trabalha com comissão, então não seria exatamente isso aqui, né? Ou seria um salário mais comissão, enfim. Mas eu fiz dessa forma. As viagens, então, custeadas pela empresa, a gasolina, né? Um combustível de 25 mil reais, porque a gente teria bastante vendedores externos, a gente estaria custeando o combustível.
Incluso nas viagens estariam também hotéis, que provavelmente o vendedor vai precisar dormir fora, então teria mais isso, alimentação e enfim, né? Comunicações também, porque para vender você precisa ter um bom marketing, e o transporte eu dei uma leve aumentada também conforme o exercício e a planilha anterior também. Os salários então, após o mês de junho tem um aumento, tanto como os embargos, as viagens também vai ter um aumento, os materiais, comunicação, tudo conforme ali a gente aprendeu na aula, vai ter um aumento após o mês de junho, né? Então, dessa forma. Seria basicamente isso é o meu trabalho de hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigado. Seria isso. Boa noite.